Se uma italiana não fala com a mão, né, gente? Quem é italiano aqui? De todo mundo, né? É difícil, difícil. Amém? Estamos muito felizes de estarmos aqui. E hoje, então, nós vamos iniciar uma série, que eu gosto muito de série, porque a gente vai entendendo tudo o contexto que Jesus falou. E eu amo o Evangelho de João. O Evangelho de João é uma defesa, uma tese que João estava defendendo a divindade de Jesus. Jesus, Deus, e Jesus, homem. Tanto a divindade de Jesus quanto a humanidade de Jesus. Havia naquela época muitas heresias entrando nas igrejas, havia naquela época o gnosticismo entrando nas igrejas. E então João vem e começa a escrever o Evangelho. Bem mais tarde, o Evangelho foi escrito mais ou menos no ano 60, depois de Cristo. Cristo já havia falecido há 30 anos. Então, veja como a igreja foi progredindo, mas também foi entrando no meio da igreja grandes heresias, né? Para trazer confusão, o inimigo sempre entra com falácias, com sofismas e mentiras. E por isso que a gente precisa entender e conhecer profundamente as Escrituras para entender a mensagem que Jesus quer que a gente entenda, para que a gente saiba andar neste mundo, se mover neste mundo, viver neste mundo. E João é um evangelho completamente diferente dos outros. Os outros são sinóticos, né? Que fala que é Mateus, Lucas e Marcos. São sinóticos, semelhantes, símios, semelhantes. São todos semelhantes porque contam as mesmas coisas, porque um ajudou o outro a contar o evangelho. Né? Então, e João é aquele que presenciou todas as coisas. João era novinho quando começou a acompanhar Jesus e ele então presenciou todas as coisas. Então, nada melhor do que alguém que esteve presente, que caminhou os 3 anos com Jesus para escrever este evangelho. E neste evangelho ele vai mostrar as 7 vezes que Jesus falou eu sou, né? Para provar a divindade do eu sou. Jesus falou, eu sou o pão da vida, a verdade é a vida, caminho a verdade é a vida, sou a ressurreição a vida, sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, né? Ele vai falando, eu sou a videira verdadeira. Então ele diz, eu sou. E para o judeu, o eu sou é realmente a declaração que Deus fez lá em Êxodo, para Moisés, lá na sarça, Êxodo 3,17. Né? O Senhor, Moisés falou, mas eu vou lá, vou falar o que para Faraó? Né? Diga que eu sou o que sou. Eu sou o Deus imutável, o Deus autoexistente. Sempre existi e sempre existirei. O mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Amém? Então, eu queria falar com vocês essas semanas sobre essas 7 passagens que Jesus traz dizendo, olha, eu sou. E eu acho maravilhoso, porque fortalece a nossa fé. A Bíblia diz claramente que o que vence o mundo é a nossa fé. E a nossa fé, constantemente, ela é colocada, né, em dúvida. Ela é colocada à prova. Nós constantemente cremos e não cremos. Agora eu creio, mas será? Agora eu creio, mas será? Agora eu confio, mas será? Porque nós estamos num mundo que as circunstâncias são contrárias. Nós estamos num mundo que é difícil ouvir a voz de Deus. Porque há muitos ruídos, há muitos barulhos. Concorda? E essas mensagens do eu sou vai nos fortalecer a fé para a gente vencer quem é o nosso Deus, quem nós somos nele, quem nós somos através dele. Ok? Então vamos ler uma passagem em João 6, que João 6 vai dizer, né? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. João 6, a partir do
verso 24. É um texto grandinho, mas é precioso. Aprende que, vamos lá, quando a multidão, diga multidão, viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar. E lhe perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, né? Rabi, quando o senhor chegou aqui? Olha a ousadia, né? Ei, Jesus, quando você chegou aqui? Tipo, como é que você chegou aqui? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Uau! Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Entenda isso como é precioso. Jesus está dizendo assim: olha, vocês têm interesse de estar comigo? Seus interesseiros. Não porque vocês entenderam os sinais da multiplicação de pães, porque no início do capítulo Jesus faz a multiplicação de pães. Vocês querem estar comigo porque eu dei algo a vocês, porque eu dei alimento. Então vocês têm interesse, não porque vocês entenderam quem eu sou, a obra, o que eu estou fazendo. E aí ele disse assim: não se preocupem tanto com coisas que se estragam. Pensa aqui comigo. Quantas vezes você se preocupa com coisas passageiras que estragam? Que são transitórias, que não vão te acompanhar a vida toda, que não vão te acompanhar nem o ano que vem. O ano que vem, quando a gente estiver aqui, sabe aquele carro? Vendi. Sabe aquela roupa? Doei. Sabe aquele sapato? Dei. Sabe aquela comida gostosa? Comi e já foi. Não se preocupe com coisas que estragam, como a comida. Você come, às vezes faz uma digestão boa, às vezes faz uma digestão difícil. Depois você aperta e... Comida é necessária? É necessária. Mas ela precisa todo dia, porque ela estraga. Se você todo dia não olhar na geladeira, se todo dia você não cuidar, como eu falei, olha gente, vai passar a validade, elas estragam. Aí Jesus está dizendo assim: usem as suas energias, não sei como que está aqui, usem as suas energias, usem a sua força, buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o selo da aprovação. Ele já está declarando algo que já vai fazer um alvoroço, que minhas abelhas alvoroçar todo mundo, porque ele está dizendo assim: o Pai colocou em mim o selo da aprovação. E aí eles dizem assim: nós também queremos realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? Tipo assim, eu também quero realizar algo para ganhar algo. A mente da multidão é assim. E muitas vezes a nossa mente é assim: o que eu tenho que fazer para receber o milagre? Eu tenho que ser bonzinho? Que a maioria das pessoas fala: não, eu faço boas obras, Lígia. Eu sou uma pessoa boa, sou gente fina. O que eu preciso fazer para ganhar isso? Porque naquela época, como hoje, as pessoas vivem isso. Troca. Eu só te dou algo se você for bonzinho comigo. Mas se você não for bonzinho comigo, também não estou bonzinho com você. E a gente pensa que Deus é assim. Porque os deuses da Grécia, os deuses com D minúsculo,
eram assim. Eles queriam trocas, sacrifícios. Quem já ouviu dizer, se você der um dízimo alto, você vai receber uma alta recompensa. Se você der uma oferta hoje grandiosa, você vai receber uma colheita. Deus fala que vai aumentar a nossa sementeira. Deus fala que vai aumentar os nossos celeiros. Deus nos dá abundância, Deus nos dá prosperidade. Mas quando Ele entende que o nosso coração, a motivação não é troca, a motivação é confiança de quem Ele é. Mas então eles estão dizendo assim: nós também queremos realizar boas obras, o que devemos fazer? Jesus responde: esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Fé. Creia. Confie. Obedeça. Por que obedecer? Ele está exigindo obediência, ele está falando, não, obedeça porque é bom. A obediência te protege. A obediência te dá a direção certa. A obediência te ajuda a fazer boas escolhas. A obediência prova que você tem fé de que eu sou um Deus bom e que te dou boas coisas. Você entende como é uma linha tênue o coração? É uma linha muito tênue que, se você não entender o contexto que Jesus está dizendo, você cai para o lado da troca. Eu preciso fazer campanha. Eu preciso ir num pastor que é mais ungido para tirar de mim o mal. Eu preciso tirar o chocolate. Eu preciso não ver o celular. Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. Jesus disse, está consumado, está feito. Eu já fiz tudo que precisava por você. Não precisa me dar nada. Apenas crê. Feliz aquele que não viu, mas creu. E mesmo assim ele tem compaixão, né? Porque eu falei, Jesus, mesmo assim, o Tomé foi lá e disse, só se eu ver. E Jesus falou, tá bom, Tomé, ó. Tá aqui as minhas feridas. Mas era o início de tudo. Eles ainda não tinham Espírito Santo. Eles ainda estavam atônitos. E o que é que está acontecendo? E Jesus foi se revelando com amor, porque Ele é amoroso. Ele conhecia o coração de Tomé. Tomé estava dizendo, eu preciso ver o meu Senhor. Eu preciso ver as chagas, porque eu quero ver Ele ressurreto. Uau! É um coração diferente. Entende? E eles responderam, se deseja que creiamos no Senhor, olha, se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Gente, multidão, né? Que bênção. Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? A multidão é assim. Quer um sinal. Quer uma comprovação. Agora a fé, gente, não precisa de sinal. Não precisa de comprovação. Quando você entende quem Ele é, que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é Deus, que Ele é a suficiência, você não precisa mais de comprovação nenhuma, ok? Mas Deus faz milagres. O povo que mais viu milagres foi o povo que saiu do Egito, que ficou no deserto, foi o povo que mais viu milagres. E foi a geração que morreu porque não teve fé. Felizes os que não viram, mas creram. Porque muitos profetas, muitos quiseram ver o que hoje nós vemos,
O que hoje, naquela época, eles viram. Muitos desejaram. Creram que aquilo ia acontecer, mas não viram. E muitos que estavam vendo ali os sinais não entendiam o que Jesus estava fazendo e quem era Jesus. E Jesus estava se revelando a eles. O Pai me selou com a aprovação. É o selo do Pai. E todo o Evangelho de Moisés ele vai mostrar a revelação de que Jesus é Deus. E aí ele disse assim, Jesus disse, não, eles dizem no 31, afinal nossos antepassados comeram maná no deserto. As escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. E Jesus disse, eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Ele está dizendo, meu Pai. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles dizem, Senhor, dê-nos desse pão todos os dias. Jesus respondeu, eu sou, diga, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Glória a Deus. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês, veja só, mas vocês, multidão, não creram em mim, embora tenham me visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei. Aleluia! Você jamais é rejeitado, porque o Pai te escolheu, o Pai te separou e deu a Jesus. O Pai me separou e deu-me a Jesus. E quem o Pai dá a Jesus, ele jamais rejeita. Há um pertencimento. Ele jamais deixa, jamais abandona. E ele é zeloso, e ele te guarda, e ele te encaminha, ele te alimenta. Ele é a tua direção, a tua luz. Ele é a tua paz. E ele diz, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Veja, tudo que Jesus está dizendo é sobre crer, 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 confiar, crer, entregar, descansar, entregar tudo a Ele, porque Ele já fez tudo, e Ele é tudo, e Ele faz tudo. Amém? Amém. Vocês estão aí? Estão com muita fome? Ou querem ir para a praia? A gente vai ficar até 12:30 hoje, brincadeira. Então, os judeus começaram a criticar, pois ele havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, este não é Jesus, filho do José? Conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer desci do céu? Porque a multidão está vendo a circunstância. A multidão, ela tem, como chama aqueles negócios que faz assim no cavalo? Tapa-olho. A multidão tem um tapa-olho, sabe? Que não consegue ter uma cosmovisão, ter um entendimento do contexto. Porque somente o Espírito Santo é que te dá
essa cosmovisão, esse entendimento do céu e da terra, porque nós fomos ligados ao céu. Os céus abriram para nós e ligou na terra, nós temos acesso aos céus, porque Jesus está em nós, o Espírito Santo está em nós, o nosso Deus Trino, que vive constantemente numa interação perfeita de amor, as três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Essas três pessoas que vivem essa integração vieram morar em nós. Por isso que nós podemos ter a noção de todas as coisas. Mas a multidão estava fechada e olhando, poxa, esse daí não é o filho de José? Está brincando que ele é Deus. Está brincando que você pode orar e alguma coisa acontecer. Está brincando que você pode ter uma revelação e você pode falar com Deus, veja. Às vezes eu acho que você você está com um problema. Puxa, minha amiga, você era tão inteligente. É assim que falo. Que eu deixei de ser inteligente porque eu falo com Deus, eu ouço a Deus e eu só falo de Deus. Porque as pessoas não entendem as coisas dos céus, do céu, que estão abertos. Porque quando Jesus foi batizado, os céus se abriram e Deus falou: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Uau! E os anjos louvaram, e os querubins e os serafins louvaram e adoraram, e as trevas rangeram de ódio, que era esse que estávamos procurando. Foi revelado que ele era o Filho de Deus, o Messias. Tanto que dali Jesus vai para o deserto ser tentado na identidade. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque João, justamente nesse evangelho, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está revelando a identidade de Jesus. Tremendo, não é? Eu acho isso lindo. E aí ele diz assim: que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. A palavra diz que ninguém vai se perder. As minhas ovelhas ouvem a minha e elas me... E eu não deixo que nenhuma delas se perca. Nenhuma delas se apartam de mim. Porque eu sou um bom pastor. Ele vai falar. Nós vamos falar lá na frente. Então ele diz: então os judeus começaram a criticar, pois ele havia afirmado: eu sou o pão que desceu do céu. Lá no 43 diz: Jesus, porém, respondeu: parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, no último dia eu ressuscitarei. Como as Escrituras dizem, todos eles serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Quem chama, quem elege, quem busca, quem toca, quem salva é o Pai. Quem redime é Jesus. Amém? E então ele diz assim: não que alguém tenha visto o Pai, somente eu que fui enviado por Deus ouvi. Eu lhes digo a verdade: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer do pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão eu oferecerei para que o mundo viva. É minha carne. Ele estava dizendo: eu vou oferecer. Eu vou à cruz. Eu vou me lançar na cruz. E eu vou vencer. Porque a minha carne vai ser entregue. Como a nossa carne vai perecer. Porque nós morremos com Cristo na cruz. Nós ressuscitamos com Cristo. Por isso nós tivemos um novo nascimento. A velha Lígia morreu lá atrás. A nova Lígia nasceu, ressuscitou. Uma hora o corpo vai morrer
e será glorificado, ressurreto para vivermos na eternidade. No último dia, quando ele vier buscar a sua igreja, quando ele vier para reinar para sempre, nós ressuscitaremos no arrebatamento com o corpo glorificado para a eternidade. Mas nós já vivemos a ressurreição. Nós já vivemos no reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Já chegou a nós. Os céus foram abertos, foi ligado a terra e o céu. Ele daria as chaves do reino de Deus. Você tem a chave do reino de Deus, que ligar na terra, ligado no céu. Foi ligado, nós temos acesso, estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Isso é grandioso, isso é poderoso para que você creia que há um poder sobre nós. Há um poder, uma glória. Ele fala em João 17, a oração. Eu dei a eles a glória que tu me deste. Está em nós a glória de Deus. Desculpa. Está em nós a glória de Deus. Amém? Você precisa crer nisso, queridos. Você precisa crer. Como está em Efésios, porque toda glória, todo poder é dele, é dado a ele. Ele é poderoso. E ele nos capacita para fazermos infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. O poder é dado a mim e a você. Agora é com a gente. Mas pela fé. Você precisa crer. Ok? E existem pessoas que, como a multidão, queridos, caminhavam atrás de Jesus. Hoje nós vemos a multidão caminhando atrás de Jesus. Nós não queremos multidão, amém? Nós queremos aqueles que realmente querem Jesus. Eu sou, Ele é. Não se preocupe com multidões. Não se preocupe porque Jesus estava dizendo aqui, olha, não se preocupe porque aquele que o Pai der a mim é aqueles que virão e jamais serão arrebatados da minha mão. Jamais serão rejeitados, jamais serão deixados. Então, não se preocupe com multidão que não está aqui. Porque a multidão Deus conhece. E te achou no meio da multidão. Ele te achou, Ele te escolheu e te colocou aqui. Mas a multidão é aquela que sempre tem uma opinião de Jesus. Você já reparou que as pessoas têm uma opinião de Jesus? Quando você senta para conversar sobre Jesus, as pessoas falam, Jesus fez milagre, Jesus é filho, não é filho, Jesus é profeta, não é profeta. As pessoas sempre têm uma opinião, mas leem compêndios de autoajuda, leem sobre filosofia, sobre Platão, Sócrates, leem compêndios de várias coisas, mas não são capazes de ler a palavra de Deus, que hoje ela é traduzida em todas as línguas. Elas têm todas as versões necessárias para que a gente entenda. Está tudo a nosso dispor. Neste tempo de tanta confusão mental, de uma nova geração que está vindo, que quer as coisas no touch, de uma nova geração cega que está apenas lendo as coisas e ouvindo as coisas que o algoritmo manda, e que estão sendo enganados, que estão sendo confundidos, que estão sendo envergonhados, porque apenas leem o que as redes sociais dizem, aqueles que você segue, aqueles que você acha que são relevantes, aqueles que são influenciadores, aqueles que são youtubers. Cuidado com isso. Porque muitas vezes esses youtubers, eles não são perfeitos, porque esses influenciadores não são perfeitos, porque esses coachings acertaram alguma vez as palavras, não são perfeitos. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, mas a palavra de Deus é perfeita. E é somente ela que nós precisamos buscar, e é somente ela que trará as respostas, é somente ela que dará a direção, é somente ela que trará a esperança, é somente ela que traz a paz. Então, quando Jesus fala sobre ser o pão é algo que alimenta. E o pão, como o maná, era dado naquela época do Egito, era dado todo dia, amém? E era dado uma quantidade certa, amém?
Então, nós precisamos todos os dias da quantidade certa da palavra dele para nos nutrir. Ele fala de energias, precisamos ser nutridos, porque nossa mente, ela é exposta à dúvida. Ela é exposta à contradição da palavra de Deus. Ela é exposta a sofismas. Ela é exposta a mentiras. Ela é exposta a coisas assim que vão colocar você no... Será? Porque pessoas até da multidão, que parecem crentes, que parecem de Deus, vão trazer para você dúvida de que Deus vai fazer na sua vida. Como eu estava falando aqui no início, a Marta chegou e disse, olha, se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que se você pedir ao Pai, Ele vai fazer. Ela colocou fé em Jesus. Ela pôs o coração em Jesus. Já está morto. Já está 4 dias. E às vezes você mesmo já está acreditando que aquele teu sonho já está morto. Que a pedra já fechou faz muito tempo. Que você não pode mexer naquilo. Mas se você fizer como Marta, dizer, olha, eu sei, Jesus, que o Senhor pode ressuscitar esse sonho aí. Eu sei que você pode, Jesus, rolar a pedra comigo. Às vezes a gente rola a pedra e a gente fala, meu Deus, está tão longe aquela caverna, está tudo em trevas. Mas de repente sai a luz. De repente. Porque ele diz, onde colocaram? Ele diz, onde está o teu sonho? Onde está o que morreu no seu coração? Onde está aquilo que você perdeu no tempo? Porque o tempo é o nosso grande inimigo da fé. Não é? A gente fala, Jesus já passou 4 anos, 4 meses, já passou. Já está enterrado. Já cheira mal. Mas Jesus disse, rolai a pedra, porque eu sou aquele que pode ressuscitar o teu sonho. Porque eu sou poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa. Imagina. Quando Jesus estava lá com os meninos lá em Cesareia de Filipe, com os apóstolos, ele diz, quem dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é profeta, outros dizem até que o Senhor é João Batista. Mas essa multidão, né? Que não sabe muita coisa. E vocês que caminham comigo lado a lado? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, não por ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, todo aquele que você conversar e não crer que Jesus é Filho de Deus vivo, realmente esse não vem do Pai. Porque todo aquele que é tomado das trevas não admite que Jesus é Filho de Deus e que veio como Deus e se tornou homem e deixou sua glória e viveu como homem. Porque Deus faz as coisas loucas para este mundo, para confundir aqueles que pensam que são e não são. Eu acho isso tremendo. Por que o Senhor fala em parábolas? Porque nem todos vão entender, só aqueles que são meus. Você e eu. Amém? Então não se preocupe com o que a multidão fala, com o que a multidão pensa. Porque o Senhor está revelando o tempo todo para aqueles que são dele, que ele é o Senhor, o pão da vida. E que ele já fez tudo. Já fez, já está feito. Não precisa pagar. Não precisa do óleo ungido,
não precisa da água do Rio Jordão, não precisa da pedrinha do muro da lamentação, não precisa que a sua oração fique lá no muro da lamentação, não precisa que você tenha um pastor mais ungido, não precisa de alguém mais poderoso, porque somente Ele é o poderoso. Amém? E ele diz assim, em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Sou eu e você. Amém? Agora veja só. Como eu falei, fazer boas obras. Isso é muito importante para que você entenda o conceito. Aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador é aquele que foi transformado. Jesus quer a transformação. Jesus quer que você seja uma boa pessoa. Jesus deseja que você faça boas obras. Porque aquele que crê, aquele que teve um novo nascimento, automaticamente ele vai fazer boas obras. Porque ele vai ser constrangido pelo Espírito de não fazer boas obras, de pecar. Quando você peca, você fica constrangido. Você fala, não devia ter mentido, não devia ter insultado, não devia ter brigado no trânsito, não devia ter falado com malcriação para o cônjuge, não devia ter prejudicado alguém, ou feito uma fofoca, ou feito uma mentira. A gente fica constrangido. A gente peca, mas constrange. É um sinal bom. Mas aqueles que acham que vão se purificar simplesmente porque fazem boas obras, não adianta chegar na porta do céu e falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, em teu nome eu orei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome pessoas foram curadas, em teu nome eu fiz boas obras, em teu nome eu peguei os dízimos e distribuí para toda a cidade. Não te conheço. Porque a gente se confunde, a gente acha que a gente está fazendo boa obra, a gente acha que a gente está fazendo bem e que Deus está contente com isso. Ele nem sabe, porque ele não conhece. Não somos ovelhas dele quando simplesmente fazemos para ganhar notoriedade, para ganhar influenciadores, para ganhar seguidores, para ganhar notoriedade na sociedade. Você chega lá em cima e Jesus vai falar, você já teve a glória que queria na terra. Tchau. Estou brincando. Nem sei como é que é. Mas eu só sei que Jesus vai dizer, não te conheço. E aí é o nosso temor. Amém? Sorry. Falando em sorry, tem uma coisa muito interessante. Uma vez eu ouvi uma palestra do Steve Jobs. Vocês lembram do Steve Jobs? E ele falou algo que foi incrível, que me chamou a atenção. E ele falou, no final assim da palestra, ele falou em inglês, né? Stay hungry. Ou seja, fique com fome, mantenha-se com fome. Então ele falou, stay hungry e stay foolish. Stay motivado. Stay inconformado, fique inconformado, mantenha-se inconformado com as coisas do mundo, com as coisas que falam, com as coisas as más notícias, as coisas que o mundo vai acabar, as coisas que vai explodir, que vai terminar tudo. Mantenha-se inconformado com esse mundo, mas mantenha-se faminto, stay hungry, mantenha-se faminto, sabe aquele com gana, de fome, desejoso de ser nutrido por algo bom. O Steve Jobs estava falando, mantenha-se com fome, com gana de você se conformar com esse mundo, ter motivação para ser vencedor, para crescer, né? Para se desenvolver, para ser um empreendedor, ele estava dizendo. Mas é um princípio bíblico, porque Jesus deseja que a gente seja desejoso desse pão.
Stay hungry, mantenha-se com fome desse pão. Mantenha-se faminto desse Deus. Mantenha-se desejoso, que você encontrará prazer nessa palavra. Porque as pessoas buscam prazer na comida, buscam ser saciados dos seus vazios existenciais. Tem gente que come um pote de sorvete quando chega em casa à noite. Eu não sei como, porque tudo bem, eu amo sorvete, amém? Mas um pote para preencher o vazio existencial das emoções. Porque a ansiedade é contra a confiabilidade. Se você confia em Deus, você encontra paz. Quando você se alimenta dessa palavra, porque Ele é o pão da vida e que vai trazer uma saciedade em você, que você vai encontrar paz, porque você vai encontrar confiança. Você vai encontrar o protetor, você vai encontrar aquele que não te deixa, não te abandona e que jamais deixa que o mal prevaleça contra a sua vida. Essa palavra que é o pão da vida, eu sou pão, eu sou aquele que te alimenta, que traz saciedade, que renova as suas forças, as suas energias físicas e emocionais e que te dá força, que te traz esperança e que faz com que você não precise comer demais, comer todas as coisas buscando prazer. Por isso, stay hungry, mantenha-se faminto da palavra que vai saciar a sua vida e trazer paz. Que todos nós procuramos paz na vida, que só Ele preenche a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas inconstâncias. Só Ele vai trazer para você realmente paciência, bondade, longanimidade, paciência, paz, alegria, amor. Só o Espírito vai trazer isso para você. E esta palavra, todos os dias, vai te alimentar para que você permaneça em paz. Porque quem não tem paz tem ansiedade. Quem não crê no Filho de Deus jamais permanece em paz. Tem aquela alma ansiosa, aquela alma conflitante, aquela alma que nada sacia, que nada traz alegria, que nada traz força, que nada traz esperança. A pessoa está sempre inconstante ou constantemente em busca de algo adoecido. Mas aqueles que creem são saciados pelo Senhor. Por isso mantenha-se motivado, inconformado com esse mundo e motivado em buscar a palavra de Deus, em buscar o pão da vida todos os dias, ok? E a multidão, queridos, vai continuar sempre interesseiros. E toda vez que alguém te falar que você precisa dar algo a Deus, você precisa fazer uma campanha para expulsar o demônio, você precisa fazer algo, não é verdade. Jesus pede jejum? Pede. Mas para que você busque mais o alimento dele. É o coração que ele está querendo. Ele não quer que você sofra com o jejum. Ele quer o seu coração. Ele quer que você tenha experiências com ele. Mas você não precisa fazer a campanha, você não precisa dar dízimo, você não precisa dar oferta. Você não precisa ser mais bonzinho, porque ele vê o teu coração. Agora, tudo que você pedir em nome dele, com o coração motivado certo, você obterá. Porque ele é um Deus que restitui. Ele é um Deus que supre, porque ele é a suficiência. Ele só quer que você entenda o tempo. Administre o tempo. Porque ele vai chegar na hora certa. Mas espera no Senhor, confia no Senhor, mantenha a fé. Não olhe as circunstâncias, fique inconformado com o que você está olhando. Amém? Amém. E antes de desejarmos ter, precisamos ser, né, Cícera, como você disse. Precisamos, antes de desejarmos ter dinheiro, ter posição, ter posses, ter qualquer coisa, precisamos ser filhos de Deus. Amém? Amém. Fique de pé, vamos orar.
Senhor, nós te damos glória, Senhor, nesta manhã. Nós te damos glória, Senhor, porque assim como Jó era desejante, Senhor, de te conhecer. Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Que sejamos assim como Jó, Senhor, que jamais possamos blasfemar em nosso coração. Jó tinha plena confiança na sua bondade. Jó tinha plena confiança de que tu és um Deus que pode todas as coisas. E Jó, quando te conheceu verdadeiramente, ele foi tão transformado que ele passou a orar pelos irmãos, pelos amigos de forma diferente. Orou pelos inimigos de forma diferente, porque ele foi tocado, porque ele te conheceu, de andar contigo. Que sejamos assim, Senhor, em nome de Jesus. E Jó voltou a trabalhar, e voltou todos os dias a trabalhar e enriqueceu. Ele voltou a se relacionar com a sua mulher e ele teve os filhos novamente. Jó foi vivendo o tempo após tempo, e todas as coisas foram sendo restituídas. Porque muitas vezes a gente acha que a restituição vem de uma vez, mas o Senhor vem restituindo as coisas compassadamente. Que seja assim nas nossas vidas, restitui, Senhor. Nós somos desejosos da Tua palavra todos os dias. Desejamos o Teu pão, desejamos a Tua palavra, desejamos a Tua presença. Desejamos o Teu amor, desejamos a Tua paz, desejamos a Tua suficiência, desejamos que o Senhor venha suprir todas as coisas. Obrigado, Senhor. Nos fortalece, desejamos a Tua força, desejamos a Tua alegria. O Teu pão, Tu és o pão, Tu és o Deus, que quando cremos em Ti verdadeiramente, nós obtemos, Senhor, já a vida eterna. A vida eterna já está em nós. A eternidade já está em nós. Então tira de nós o amor às coisas que perecem, as que estragam, que são transitórias, Senhor, e nos traz verdadeiramente esse amor à Tua palavra, amor à Tua direção, amor a Ti, amor ao Deus que não precisa de mais nada, ao Deus que já fez todas as coisas, está feito, está consumado, e o Senhor consumou a vitória em nós. O Senhor nos deu vitória. Vitória que é a fé. E essa fé que seja inabalável em nosso meio. Senhor, tira de nós, Senhor, toda dúvida, toda inconstância, todo medo. Afasta de nós, Senhor, a falta de fé. E nos ajuda a cumprir, dia após dia, o Teu propósito, dia após dia, a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. E que nada venha nos abalar, Senhor, nenhuma circunstância contrária venha nos abalar. Porque nós desejamos o Teu pão diário, que nada nos faltará, porque Tu és o bom pastor. E nos leva às águas tranquilas, pastos verdejantes. E, Senhor, o Teu cajado nos consola nos dias difíceis. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa-nos grandemente nesta manhã, nesta semana. Envia-os, Pai, debaixo da Tua potente mão, os guarda de toda mentira, de toda falácia, de todo engano. Os guarda, Senhor, na mente. Guarda o coração deles, Senhor, e que venha cada um deles prosperar em tudo que eles fizerem. Prospera o trabalho das mãos deles. Prospera, Senhor, que os celeiros deles sejam fartos. Que eles sejam benditos, abençoados em tudo que eles fizerem, Senhor. E que eles vençam, Senhor, todas as batalhas em Ti, pela fé que vence o mundo. E que eles caminhem e marchem com alegria, porque o Senhor já fez todas as coisas, e a alegria é a nossa força. Obrigado, Senhor. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que o amor de Deus esteja com vocês, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, em nome de Jesus, e vão em paz. O Senhor os abençoe. Amém. Glória a Deus.
Obrigado. Jesus abençoe vocês.